Abre sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Enquanto você vai abrindo aí, ontem nós tivemos a oficina de casais aqui, foi extraordinário. Um tempo maravilhoso. Quem teve aqui? É alegria, hein? Meu Deus, deu resultado, hein? Com aquele sorriso ali, o irmão tá... O irmão e a irmã com sorriso de orelha a orelha. Maravilhoso, um tempo gracioso. E depois nós levamos o nosso pais e filhos para uma igreja que viu a gente fazendo aqui. Falou, gostaria de ter a ministração de pais e filhos na igreja, na minha igreja. Vocês podem ministrar lá? A gente levou o pastor Alessandro para falar como pai, levamos a Vera para falar como psicóloga, eu fui dar a palavra pastoral sobre o assunto. Nós falamos sobre a desconexão entre pais e filhos, o que isso tem a ver, qual que é a estratégia maligna de desconectar pais e filhos, o que isso pode trazer de malefícios, né, no psicológico das crianças. Foi extraordinário, meu irmão. No final, estávamos com famílias ali sendo ministradas, abraçados, pais e filhos, a família se reconciliando na presença do Senhor. Foi maravilhoso. Amém? Então eu quero desafiar você a não perder o que a igreja faz. Muitas ações abençoadoras para você e para a sua família. O versículo é o 9. Mateus 14, o versículo é o 9. Diz assim: o rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado a ela o que pedia, e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Ouvindo o que tinha ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Diga glória a Deus. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nos ministra mais uma vez. Queremos, meu Pai, ouvir a tua palavra e ser ministrados por ela. Queremos estar, meu Deus, à disposição daquilo que o Senhor tem para nós. Então, fala ao nosso coração de forma especial e poderosa. Que a tua revelação esteja no nosso meio. Tudo contrário a isso, nós já repreendemos em nome de Jesus. Nenhuma distração, nenhuma palavra contrária prevalece. Nós sabemos que aonde o Senhor está, uma renovação se manifesta. E nós queremos que essa renovação esteja na nossa mente. Que a nossa mente seja renovada e nós possamos nos vestir do novo homem e viver o que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Esse texto fala de uma notícia que Jesus recebeu e a notícia não era boa. Qual a notícia que era? Que seu primo foi decapitado. A notícia era que alguém a quem Jesus teve um contato desde a infância, agora tinha sido decapitado. E ninguém quer ouvir essa notícia, ainda mais de alguém da família, sim ou não? Muitas vezes a gente começa a olhar por esse texto, a gente fala assim, não, mas era um primo distante. Primo é um parente distante, sim ou não? Depende das famílias, né? Tem primo que é muito chegado, muito conectado. Nesse caso, a gente podia relembrar de Maria e Isabel, as mães de Jesus e João. Quando elas se encontram, João já começa a se mexer no ventre de Isabel, e Isabel é cheia do Espírito Santo. Ou seja, desde o ventre eles já tinham uma ligação espiritual. Eles já tinham uma conexão espiritual. Esse homem, João, ele vem para preparar o caminho. Mateus capítulo número 3 vai dizer, vai relatar o que o profeta Isaías diz, que ele está preparando o caminho para o Senhor. Esse homem está ali, e Jesus vai até ele, pede para que ele o batize. Então não era qualquer pessoa, não era qualquer primo distante, não era uma pessoa que não tinha uma conexão, era alguém que tinha uma relação.
E aí então ele recebe uma notícia. E qual notícia que é? Seu primo, a quem você tem um relacionamento, com quem você compartilhou parte da vida, foi decapitado. Entendendo isso, a gente vai começar a entender qual foi a ação de Jesus. Porque o texto diz que quando Jesus ouviu o que tinha ocorrido, ele ouviu, versículo de número 13, ele retirou-se de barco para um lugar particular, em um barco particular para um lugar deserto. Quando ele se retira para um lugar deserto, ele está se isolando. Jesus, o Filho de Deus, recebe uma má notícia. E depois dessa má notícia, o que ele faz? Ele pega um barco, não quer falar com ninguém, e vai para um lugar deserto. É até estranho, porque com barco no deserto, parece que a gente não entende, mas que deserto era esse? Sem gente, sem outros barcos por perto, sem ninguém para perguntar. E aqui então eu quero começar a pensar com você em muitas reações da nossa vida. Quando recebemos más notícias, a gente por muitas vezes se isola também. A gente não quer conversar com ninguém, a gente não quer ter contato com ninguém. Por vezes a gente tem uma má notícia, a gente fica sabendo de uma catástrofe, de um grande problema, de um grande desafio, e a gente quer muitas vezes se isolar. E hoje, todas as vezes que a gente pensa que alguém vai se isolar, a gente logo atribui isso a um sentimento, a um processo de depressão. Agora eu vou dizer para você, quem estava se isolando? Responde para mim, quem estava se isolando? E quem era Jesus? O Filho de Deus? Sim ou não? O Salvador da humanidade? E ele se isolou? Você acha que no dia que a má notícia bater na sua porta, a sua reação não pode ser igual a dele? O grande problema não é o isolamento, mas o grande problema é o tempo que se isola. Aí eu fui começar a estudar sobre os passos que a depressão se desenvolve. E um dos passos dela é o isolamento, mas é o isolamento contínuo, o isolamento permanente, o isolamento por longos períodos. E talvez uma notícia, uma situação que não saiu de acordo com o que você imaginava, te colocou fora de ação. Te colocou por um tempo fora de ação. Jesus então, ele sai agora e não tem contato com ninguém. Ele não está relacionando-se com as pessoas, ele não está pregando o evangelho, ele não está fazendo nada. Agora ele está isolado. Olhe para quem está do teu lado e fala, o problema não é se isolar. O problema é quanto tempo você vai ficar isolado. Diga para ele, se você veio aqui nessa tarde, é para entender que esse tempo acaba hoje. Eu não sei por que você se isolou, eu não sei por que você parou, eu não sei por que você não está cumprindo o teu propósito. Talvez seja uma catástrofe como essa. E se a gente parar para analisar, foi uma grande catástrofe familiar que levou a Jesus para entrar num barco e ficar isolado. Mas em nome de Jesus, chegou o dia que ele retornou. E Deus está me dizendo hoje, que hoje é o dia de muita gente retornar. É o dia de muita gente voltar. É o dia de muita gente parar de se isolar e falar, o que eu tenho para viver não vai ficar no meio do caminho. Jesus tinha começado o seu ministério, estava trabalhando no seu ministério, e agora então ele poderia se isolar e não viver mais, mas ele falou, não, a má notícia até chegou, até me tirou, mas está na hora de eu voltar. Ei, irmão, tem uma notícia de Deus para você, chegou a hora de voltar, chegou a hora de retornar. Olha o que diz lá,
Jesus voltou. Jesus, porque o versículo 14 diz: quando Jesus saiu do barco. O que levou ele para o lugar de isolamento? O barco, sim ou não? A má notícia trouxe a decisão, ele tomou a decisão de se isolar, ele pegou um barco e foi até o isolamento, sim ou não? Um lugar deserto. Quem está comigo aqui? Quem está entendendo? Fez a cena aí na sua cabeça? Fez não? Então Jesus entrou no barco e foi lá. Só que chegou a hora dele voltar. E para voltar, você vai ter que sair desse barco. O que te leva, o que te conduz, o que te traz de volta ao vício, o que faz você voltar à prática antiga, o que faz você voltar ao ponto ruim da tua vida, o que faz você ir ao isolamento de novo, está na hora de você abandonar. Está na hora de você dizer: olha, eu voltei para o lugar onde eu vou me restabelecer, onde eu vou me fortificar, onde eu vou viver o meu propósito. Então, em nome de Jesus, o que te levou para um lugar de deserto, de isolamento e talvez até um sentimento de depressão, hoje você vai sair desse barco, hoje você vai deixar, você vai ancorá-lo na praia, hoje você vai sair e voltar a andar, hoje você vai viver o que Deus estabeleceu para a tua vida. Aleluia, aleluia. Levante sua mão direita e diga: esse barco não vai mais me levar a esse lugar deserto. Hoje eu tomo uma decisão. Eu vou abandonar esse barco. Quantos vão abandonar o barco da depressão? Quantos vão abandonar o barco do desânimo? Quantos vão abandonar o barco do fracasso? Quantos vão abandonar o barco do sofrimento, do vitimismo e dizer a partir de hoje: eu quero voltar ao centro da vontade do meu Pai? Aleluia. Meu irmão, Eclesiastes vai dizer que a gente tem tempo para todas as coisas. Tempo para todas as coisas. Jesus foi e se isolou por um tempo. Mas diz o texto que as pessoas ouviram que ele pegou o barco, foi, e as pessoas sabiam que ele ia voltar. Ia durar só um tempo. Sabia que tem gente que acredita que você vai voltar? Sabia que tem gente que confia que você vai retornar? Sabia que tem gente que está esperando você voltar? Sabia que tem gente que está esperando você retornar para o centro da vontade do seu Pai? E você achando que você está sozinho, você pode até estar nesse barco, num lugar isolado, no centro desse mar, dizendo: aqui ninguém me vê. Mas tem gente que Deus levantou que acredita em você. Tem gente que acredita em você e está dizendo: eu estou te esperando, eu estou aqui porque eu acredito, você vai voltar. Eu estou aqui porque eu acredito, eu quero compartilhar com você dessa vitória. Eu quero compartilhar da sua história, eu quero compartilhar do teu ministério, eu quero compartilhar da tua família. Eu quero ver você crescendo, avançando, desenvolvendo. Eu quero, então eu vou estar aqui te esperando. Ei, seu filho está te esperando. Ei, sua esposa está te esperando. Ei, mulher, teu marido está te esperando. Ei, pastor, uma igreja está te esperando. Eu quero dizer em nome de Jesus Cristo, tem muita gente te esperando. Talvez você não saiba o nome, talvez você não conheça pessoalmente, mas Deus está enviando uma multidão para esperar você na praia, porque você vai voltar à condição que Deus estabeleceu para você. O problema é que a autocomiseração vai falar com que a gente não tem, não pode e não é capaz de retornar à atividade como fazíamos. Como é que eu vou retornar? Eu já me isolei, eu já abandonei, eu já deixei, mostrei uma fraqueza minha, porque por uma situação dessa, eu abandonei o meu chamado.
mas só porque falaram assim comigo, eu abandonei o meu chamado. Quantas pessoas passaram por coisas piores, e eu abandonei por uma coisa tão pequena, comparado aos outros. Agora eu não tenho coragem de voltar. Ei, meu irmão, se Deus te trouxe aqui essa tarde, é para você entender. Tem uma multidão te esperando na praia. Tem gente que acredita em você. E eu estou aqui dizendo para você, eu faço parte dessa multidão que está te aguardando. Eu faço parte da multidão que está confiando que você tem um plano perfeito de Deus na tua vida, e Ele vai cumprir em você em nome de Jesus. Nada vai roubar o que Deus estabeleceu para a tua vida. A má notícia podia até ter tirado Jesus de cena agora, mas Ele voltou e desceu do barco. Meu irmão, Ele abandonou o que levou Ele para lá. Você vai abandonar o que te leva para o pecado, o que te leva para a depressão, o que te tira do propósito. Você vai abandonar, porque tem gente que acredita em você na praia te esperando. Tem gente aqui que a vida profissional entrou numa decadência, mas tem gente que acredita em você ainda. Seus negócios nunca foram para frente, você sempre empreende e parece que nada dá certo. Ei, meu irmão, tem gente que acredita nessa empresa, tem gente que acredita na sua capacidade, tem gente que acredita em você. Cutuca quem está do teu lado e fala: tem gente te esperando. Acredita. Desse jeito que você está falando, nem você está acreditando. Diga para ele assim: tem gente te esperando. Acredita. Tem alguém te aguardando. Volta. Volta enquanto há tempo. Olha para ele e diz: é hoje o seu dia. Volta em nome de Jesus. Aleluia. E quando ele retorna, irmão, olha que maravilhoso. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Diga glória a Deus. Quando você retorna, você pode ter duas opções. Você retorna, abandona o barco e diz: eu não quero nunca mais isso para a minha vida. E põe um ponto final ali. Ou você tem outra decisão. E qual é essa outra, pastor? Tem uma opção. São duas opções. Você decide qual você vai tomar. Você pode retornar e entregar o melhor que você tem aí dentro. A sua essência é boa. Eu vou dizer de novo: a sua essência é boa. A sua essência é poderosa. A sua essência é bendita. Tem uma capacidade que Deus colocou dentro de você. Tem uma habilidade que Deus colocou que só você tem. Em 7 bilhões de pessoas na terra, Deus escolheu você, para fazer você um homem, para fazer de você uma mulher, benditos e amados pelo Senhor, com uma linhagem abençoada, com um propósito bendito, com uma essência poderosa. E Jesus, quando ele voltou, ele encontrou uma multidão de necessitados. E talvez você está falando: não, quem está me esperando não tem necessidade de nada, eles vão me ajudar a retomar. Bobinho, eles precisam de você, porque nós juntos somos corpo, e o corpo sem um dedo mindinho está faltando parte, o corpo sem o dedo pequeno do pé direito está faltando uma parte, o corpo sem o antebraço está faltando uma parte, e eu não sei qual parte você é do corpo, mas quando você se reúne, você completa. Então, em nome de Jesus Cristo, o vitimismo não vai se materializar na tua vida. Você não vai olhar e dizer: não, eu sou apenas mais um no meio da multidão. Não, eu sou um que completa o corpo de Cristo em algo grande e poderoso. Tem uma obra que para ser completada precisa de você. Tem um exército que para ser completo precisa de você. Tem um corpo que para estar íntegro precisa de você. Aleluia. Diga assim: a minha essência abençoa os outros. Porque diz que quando ele voltou, ele curou
Ele curou aqueles que estavam por ali. Ele voltou de um dia mau, voltou de um tempo de isolamento, mas quando ele voltou, ele manifestou tudo o que ele tinha como a essência dele. Em o nome de Jesus Cristo, sua essência vai se manifestar. O poder de Deus vai se manifestar através da tua vida. Como eu queria que você acreditasse nisso. A tua essência vai se manifestar, e quem estiver ali por perto vai viver o propósito de Deus. Em o nome de Jesus, você vai transbordar o que Deus derramou sobre a tua vida. Ele entregou o melhor que ele tinha, a sua essência. Para quem? Para quem acreditava que ele iria voltar. Quem está te esperando, meu irmão? Será que é a tua esposa que está te esperando? Será que são seus filhos que estão te esperando? Será que tem um povo te esperando? Será que tem um negócio te esperando? Um empreendimento te esperando? O que está te esperando? Aquelas pessoas tiveram o primeiro contato com Jesus voltando de um dia ruim, de uma má notícia, mas o que eles receberam foi o melhor. Quem acreditava nele recebeu o melhor. Em o nome de Jesus, levanta a tua mão aí, eu quero declarar isso sobre a tua vida. Você não vai deixar o melhor para aqueles que fazem média com você, não. Você vai deixar o melhor para quem acredita em você. Você vai entregar o teu melhor para quem sonha contigo. Você vai entregar o melhor para quem está junto com você. Tem muita gente que fala, mas não faz. Tem muita gente que poderia falar, eu acredito em Jesus, mas não estava na praia. Tem muita gente que fala, eu quero te ajudar, pode e não faz. Mas quem está com você vai receber o melhor em o nome de Jesus. Meu irmão, entrega o melhor aonde você é celebrado. Entrega o teu melhor aonde acreditam em você. Entrega o teu melhor aonde as pessoas reconhecem verdadeiramente o dom que Deus colocou na tua vida. Por que que os enfermos estavam lá? Porque eles sabiam, Jesus Cristo carrega o que Jeová Rafá já entregou sobre ele, o dom da cura. Então ele vai curar. Eles acreditavam que Jesus iria curá-los. Eles acreditavam no retorno de Jesus. Quem acredita em você vai receber os dons que Deus colocou na tua vida. Você tem habilidades que Deus colocou específicas na tua vida. Quem acredita em você vai viver isso em nome de Jesus. Irmão, todo mundo você acha que vai usufruir do teu melhor? Não. Porque quando a pessoa acredita, quando a pessoa investe em você, quando você estava no seu pior dia e essa pessoa disse, olha, eu posso esperar porque eu sei, vai acontecer alguma coisa. Essa pessoa vai extrair de você o melhor que você tem. Há um termo que alguns pregadores até usam quando a gente conversa de vez em quando, que tem igreja que extrai o que você tem. O culto é tão envolvente, o ambiente está tão glorioso, que elas vão extraindo, a igreja vai extraindo de você tudo que você tem. Quando você vê, você já entregou 20 anos de ministério lá numa pregação só. Mas por quê? Porque estão acreditando. Porque estão desejosos. Porque confiam que tem algo bom para ser liberado. Irmão, você saiu da tua casa para receber uma porção de Deus sobre a tua vida. E Deus está dizendo hoje o seguinte, você não vai ficar mais isolado, você não vai abandonar as suas funções, a má notícia e o problema podem ter te tirado do centro da vontade de Deus, mas foi por um tempo. E esse tempo acabou hoje. Esse tempo acabou hoje, porque a partir de agora, eu vou desfrutar do melhor que você tem. Você vai desfrutar do melhor que eu tenho. E nós vamos viver o centro da vontade de Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Entrega o teu melhor àqueles que acreditam em você. Aqueles que celebram a você. Aqueles que celebram contigo as tuas vitórias. Aqueles que realmente se impactam com aquilo que Deus faz através de você. Porque assim, você volta para o centro da vontade de Deus.
Quando Jesus enviou os 12, ele disse: expulsai os demônios e curai os enfermos. E agora ele volta fazendo o quê? Curando os enfermos. O que ele está falando? Eu até me isolei por um tempo, mas eu quero voltar ao centro da vontade de Deus. Quem está me entendendo aqui nessa tarde, que já virou noite? Em nome de Jesus, curve a tua cabeça onde você está. Fecha os teus olhos. Em nome de Jesus. Todo espírito de paralisia, toda palavra que te levou a um isolamento, toda decepção que roubou a tua força, estão repreendidos agora, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Toda investida maligna para te tirar do centro da vontade de Deus não prevalece, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse barco que te levou, você está retornando hoje, e você vai abandoná-lo hoje. Não será amanhã, não será mais tarde, não será daqui a um tempo, será agora, em o nome de Jesus. Porque o que Deus quer é você no centro da vontade dEle, debaixo das mãos do Todo-Poderoso, habitando a sombra do Onipotente. Quem habita tem descanso. Ah, pastor, mas eu estou tão cansado. Fica tranquilo, porque o Senhor está te renovando enquanto você entrega o seu melhor. Enquanto você entrega o seu melhor, Ele vai te renovando. Enquanto você der o melhor de você, Ele vai te renovar em nome de Jesus. Toda palavra, toda investida, toda crise, toda decepção que te tirou do caminho, que te tirou do centro da vontade de Deus e te levou ao isolamento, hoje já caiu por terra. Só se você crê, diga amém. Se coloque de pé no seu lugar, por favor. Se você está aqui nessa tarde e você diz: pastor, eu preciso voltar. E tem gente aqui que precisa voltar à essência das coisas mais óbvias da vida. Você precisa voltar a ser uma mãe que honra a tua casa. Você precisa voltar a ser uma esposa que abençoa o teu marido. Você precisa voltar a ser o pai que os teus filhos precisam. Você precisa voltar a ser o marido que a tua esposa necessita que você seja. Mas tem gente aqui também que precisa voltar para o chamado, porque as dores da vida romperam um posicionamento firme e te levaram a um lugar instável. Estar no meio das águas, qualquer vento pode fazer você virar, mas quando você está na terra seca, você está firme. Hoje o Senhor está te chamando para trazer uma firmeza na tua vida. E se isso é o que você quer viver, a partir de hoje, eu queria que você saísse do teu lugar e viesse à frente, que eu quero orar com você em nome de Jesus Cristo e declarar essa bênção sobre você. Isso, corre aqui, em nome de Jesus. Isso, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Porque o que Deus está fazendo aqui é mudar o teu destino. E o teu destino será poderoso. Quando? Quando você estiver no centro da vontade de Deus.
Não deixa nada te prender e ir atrás, não. Nada te prender. Ah, estou com vergonha, pastor. Irmão, a vergonha vai fazer o que de bom para você? Eu tenho orgulho, porque quem eu sou, o meu nome. Irmão, seu nome te levou aonde? O nome de Jesus é que é poderoso. É no nome de Jesus que nós vamos viver essa transformação. E Deus está querendo levantar homens e mulheres aqui hoje, para serem tocados pelo Espírito Santo de Deus. Enquanto adoramos ao Senhor, nós vamos orar, e eu tenho certeza, o Espírito Santo vai fortalecer a cada um de vocês a viverem algo novo e poderoso em Deus, em o nome de Jesus.